difícil, mas É nós também difícil. temos de saber às vezes largar as coisas. E isto é em tudo na vida, não é só no trabalho, é nas pois relações, é em é uma data de coisas na vida. Sim. Há momentos em que temos, nem que seja porque largando e ganhando alguma distância, tu podes perceber, e às vezes até podes chegar a um momento em que pensas, em que percebes que não, era aquilo que eu queria, e voltas a tentar agarrar, às vezes pode já ter passado, pronto, a oportunidade, mas o facto é que muitas vezes nós estamos tão perto que não conseguimos ver bem. Sim. Olá, bem-vindos a mais um episódio do programa À Tona. Eu sou a Sónia Justo e hoje temos connosco o Jorge Vassalo. Muito bem-vindo! O Jorge mudou de vida também há uns anos, deixou também a vida corporativa para se dedicar às viagens, mas depois ali mais para a frente também mudou novamente de vida. Por isto só vem confirmar a minha teoria de que quem muda uma vez está em constante mudança. Muito bem-vindo, Jorge. Obrigado. Muito obrigada por aceitares o meu convite. Obrigado. Jorge, fala-nos um bocadinho de ti. Para quem não te conhece, quem é o Jorge? O Jorge é um curioso. O Jorge, era aqueles que fala na terceira pessoa, não estou a brincar. Não sou nada, mas olha, gosto muito de escrever, gosto muito de viajar. Espera, escrever, estamos já, temos aqui. Bem, temos aqui os livros do Jorge. Ele tem mais. Mas este aqui é uma trilogia que estamos perto do Natal. É um bom presente. Sim, eu vou deixar depois os contactos do Jorge na descrição do vídeo, mas qualquer coisa também podem entrar em contacto comigo, eu falo com o Jorge. Pronto. Portanto, está aqui. Depois cá também vou fazer aqui uma coisa gira, vamos oferecer um dos livros, do primeiro livro ou assim, vamos fazer assim qualquer coisa, depois vou dizendo nas redes sociais, não é? Pronto, isto é a trilogia da Índia, não é? É o Tudo é Possível, e o primeiro, se eu não me engano, é de Vespa na Índia, o segundo é o Marajá faz anos e o terceiro é um brinde ao canibal. Exatamente. Não é? Que o Jorge conheceu mesmo um canibal. Exato. Mas e um Marajá. E um Marajá. E uma Vespa. Mas pronto, já está aqui feita a introdução aos livros e agora continua. Então, dito isto, exato, sou escritora, gosto de escrever, gosto de viajar e gosto de escrever sobre viajar. Tenho um background de publicidade e marketing, seja académico, portanto foi isso que eu estudei, como em termos de trabalho e mesmo de ambiente, contexto em que vivi durante muitos anos. Mas lá está, fui fazendo algumas mudanças na minha vida e acredito mesmo que somos seres fluidos, não só na nossa maneira de ser, nas nossas escolhas, nas nossas ideias, mal de nós se estivermos fechados só numa coisa, e isso aplica-se a tudo, inclusive ao nosso percurso profissional. Por isso, como muita gente, comecei por fazer um percurso que parecia mais encaixado com uma série de coisas, mais convencional, que me parecia muito delineado, enfim, eu olhava para aquilo e imaginava toda aquilo que se pode chamar tipo uma carreira. Sim. Fiz o curso de marketing e publicidade e na minha família havia muitas pessoas a trabalhar em agências de publicidade e tal, e comunicação, por isso estava muito habituada a esse... Estavas em casa? Estava muito em casa. Muito na zona de conforto. Exatamente. Não é? Aliás, curiosamente, eu estudei primeiro Economia. Eu ainda tive um ano em Economia. Exato. Eu digo que eu sou de gestão. Pronto, exato. E
e na faculdade em que eu andei, no ISEG, havia uma rivalidade muito grande entre o pessoal de economia e de gestão. Eu lembro-me disso. E lembro-me que eu não gostava de gestão. Quer dizer, o pessoal de gestão é bem diferente, mas eu não gostava. A ideia de gestão, se calhar porque isto me foi muito incutido pelo meu pai e por outras pessoas, que era sempre, não, tens de seguir economia, o teu tio não sei quantos fez. Sim, eu tinha muito essa sim. pressão, por exemplo, o meu pai, como não fez faculdade, tinha um tio meu que era tipo o modelo dele, e completamente justo e justificável, não é? Mas, e ele projetava isso muito em mim. Então, sim, mas havia aquela fez o curso de economia, está a viver em Londres, sim. é um homem de sucesso, é não sei o quê. Sim. E eu acabei, obviamente, por ir um bocado atrás disso, mas depressa percebi que, primeiro, que não queria isso e que queria publicidade. Até porque lá está, mesmo em miúdo comecei a fazer muitos trabalhos, fazia muitas coisas para ajudar e era preciso, tinha um tio que tinha uma produtora e era preciso ajudar, não sei o quê, numas filmagens, lá eu ajudar nas filmagens. Minha mãe estava em comunicação e ia ajudar. É criativo, não é? Quer dizer, sim, eu tenho uma mente muito criativa. Na economia, quer dizer... Muitos amigos meus, quando eu fui para a economia, diziam, Jorge, tu estás no curso errado. Eu chegava e eu começava a fazer, sei lá, fazia uma data de brincadeiras, de revistas, mesmo livrinhos, que já tinha a coisa dos livros e das revistas, que é curioso. Agora, pronto, pela conversa que vamos ter hoje, é curioso estar agora a lembrar isso, porque eu já fazia os meus livrinhos e os meus então às vezes nem temos essa consciência, só depois quando começamos a falar. A Catarina no outro dia dizia-me isto, dizia-me, eu agora que falei nisto, é que vi que às vezes acontece, tipo, uma pessoa lembrar-se de qualquer coisa e perceber, para lá, isto já aqui estava. Tem aqui uma ligação, não é? E agora sim, eu no curso, e mesmo fora do curso, já fazia uma série de coisas, desde filmar, tipo, arranjei uma câmara de filmar e fazia filmes com os meus amigos. Eu nem sequer entrava, eu era o realizador, eu que escrevia o guião, não sei o quê. Sim, eu também fazia, eu filmava os lanches que fazia lá em casa. Estás a ver, não é? Por isso já vem de trás. E mesmo quando estava a estudar, a minha maneira de estudar era fazer cábulas, que nem sequer eram cábulas para usar nos testes, mas era, porque eu até sou muito comportadinho, não é que nunca tenho usado, mas, sim, mas é muito... mas não usava em geral, mas fazia porque eu sabia que enquanto fazia as cábulas estava a estudar, e às vezes só o ler, o estudar clássico de ler, não era suficiente, então eu tinha de escrever. Então, mas como eu também o escrever depois tornava-se muito chato, o que é que eu fazia? Fazia umas revistas e uns jornais com as capas e depois passava reportagem sobre não sei o quê na página 3. E a página 3 era sobre só que as reportagens e as coisas eram os temas de economia? De economia, depois de publicidade e tal, portanto, nos anos de estudo. Enfim. Mas acabaste o curso depois em marketing? E depois então mudei para marketing e publicidade e acabei com muita distinção porque fui o melhor aluno da faculdade, por isso tudo aquilo foi assim, foi uma coisa, porque na verdade, lá está, eu já estava muito ambientado a todo esse contexto de publicidade. Durante o curso trabalhei sempre, estava a trabalhar em part-time e estava a trabalhar numa agência de comunicação. Acontecia muito eu estar a estudar e os temas que estavam a ser estudados eram coisas com que eu já lidava no dia-a-dia, ou se não lidava já, aplicava pelo menos essas coisas logo no dia-a-dia no meu trabalho, sendo que a maior parte dos meus colegas não trabalhavam em publicidade, ou então um ou outro tinha algum trabalho, mas que não estava diretamente ligado. E então para mim o curso foi muito, muito fluido mesmo. Não tive de fazer assim grandes esforços, estás a ver? Não, mas essa questão do trabalhar eu acho que ajuda muito. Eu durante o meu curso não trabalhei, mas depois quando tirei pós-graduação já percebeste porque já estava a trabalhar. E contextualizavas. E já era diferente porque as coisas já não são só académicas, já vês outra perspectiva. E até faz um filtro diferente. Eu lembro-me de haver colegas que ficavam muito coisas, havia temas que não lhes diziam nada, ainda por cima porque o curso era marketing e publicidade, mas na verdade no último ano tu optavas ou por marketing ou publicidade. Mas nos anos em comum, claro que havia cadeiras que diziam mais a quem eventualmente ia escolher publicidade e havia outras que eram mais direcionadas para quem estava em marketing. E até posso dizer uma coisa, no princípio do curso, primeiro ano, toda a gente queria ser criativo, toda a gente queria seguir publicidade. E o facto é que chegavas depois ao penúltimo ano, antes de escolher, e quando dizias escolher, a maior parte escolhia marketing.
porque depois, enfim, as pessoas depois vão desenvolvendo uma série de competências e depois também, mesmo a nível de construção e de projeção daquilo que queres fazer, as pessoas acabam por escolher marketing. Eu escolhi publicidade e já estava, mesmo no último ano, por exemplo, já trabalhava como copywriter. E por isso já estava a ser lançado para uma carreira. Estava lançadíssimo para uma carreira. Eu via-me a crescer, sei lá, para ser diretor criativo e depois já via ali o processo todo. Depois era já muito incentivado, os próprios professores, Jorge, não sei o quê, vais ser melhor aluno e tal. E depois tipo, recebi a coisa de melhor aluno e estava a trabalhar. E então eu via ali, já imaginava e projetava mesmo tipo assim uma linha não, uma escada, não é? À volta da publicidade e dessa construção toda. E depois é giro que a vida dá muitas voltas, não é? E quando, já depois de acabar o curso, e já estava a trabalhar em agências, mas depois de acabar o curso despedi-me porque arranjei uma oportunidade de ir para fazer um trabalho na Alemanha na Expo 2000, que nem sequer tinha nada a ver com publicidade, era mais até... Quer dizer, se formos a ver, tinha muito de produção, mas... E fui um bocado pela aventura, nessa fase já andava a fazer interrails e tinha trabalhado na Expo 98. As viagens aí já tinham começado a manifestar-se, sendo que eu desde pequenino também sempre tive a curiosidade das viagens e sempre tive esse bichinho, mas não tinha muitas possibilidades de transformar em algo real. Eu não viajava muito com os meus pais, sinceramente, não tínhamos muito esses hábitos. Mas comecei a fazer os interrails, com os interrails começou a crescer essa vontade, a perceber que o mundo era mais pequeno do que eu pensava. Sim. Por acaso é uma coisa que eu tenho pena de nunca ter feito, foi um interrail. Pois, mas o interrail é muito giro porque, e para muitos viajantes, foi tipo o primeiro passo. O primeiro passo, sim. Porque, claro, depois as pessoas, depois descobrem de outras formas. Sim, mas tive pena de nunca fazer, olha, sabes? vais sempre a tempo, não é? Pronto, quando já não é aquela iniciação, mas vais sempre a tempo. E o Interrail, que eu até acho que devia ser quase obrigatório. Mas sabes que eu conheço pessoas que já fizeram e toda a gente diz isso. Devia ser uma coisa... Devia ser uma coisa que tu chegas, nem que seja tipo, quando acabas a faculdade, mas nem devia ser quando acabas a faculdade. Devia ser antes da faculdade. Acabas o liceu, tens um gap year, há países onde isso é muito habitual. Cá já é mais habitual. Já começa a ser, porque há uns anos era mal visto. Não, completamente. Eu quando fiz essas coisas era mesmo... Sim, eu também tirei um ano e lembro-me quando fui às primeiras entrevistas, diziam-me, eu tive um ano de boa vida. Pois, exato. E eu pensei, não é isto. As pessoas não veem isso como construção. Não, hoje em dia agora já está mais normalizado. Mas já. precisa de ser ainda mais normalizado. Sim. E o Interrail devia ser quase uma opção para quem acaba o 12º, quem acaba a escolaridade obrigatória. Por exemplo, instituições governamentais, não sei, haver algum programa até de incentivo que pudesse dar isso. O Erasmus, exatamente, um programa para incentivar as pessoas a crescerem, porque na verdade, e nessa fase da tua vida, estás a crescer e é muito importante, é uma fase crucial para tu abrir os horizontes, trabalhar a tua tolerância, enfim. Pronto, e não quer dizer que não possas fazer esse caminho sem fazer isso também, não é? Mas sem dúvida que é mais rápido sem dúvida que é muito importante. E então, pronto, aí comecei a perceber que o mundo realmente era mais pequeno, que o mover-se de um lado para o outro não era um bicho de 7 cabeças, que havia uma data de coisas que eram sempre probleminhas e que na verdade não eram nada. Mas lá está, continuei a trabalhar em publicidade. Mas, só que depois ali durante o curso acabou em 2000 e até 2003 pelo menos, ainda andei ali, estava a trabalhar, estava a começar a fazer viagens. Perguntar quanto tempo é que exatamente, por isso eu comecei, o primeiro Interrail foi em 97, depois fiz outro em 98, outro em 99 e depois outro em 2000 e depois em 2001, em 2000 acabei o curso. E em 2001 fui pela primeira vez à Ásia, fui à Tailândia. E aí foi tipo um outro clique. Eu acho que nós temos gatilhos na nossa vida. Sinceramente, às vezes as pessoas perguntam tipo, quando é que decidiste, não sei o quê. Enfim, é toda uma evolução, na verdade.
Não é assim e depois assim. Agora, sem dúvida que há alguns gatilhos e há algumas coisas que te levam mas há coisas que tu só a posteriori é que Sim, é que percebes sim, que sem foi dúvida. ali naquele E na altura momento. não foi completamente consciente, exatamente. Sim. E lá está, eu tenho a noção hoje em dia que o primeiro Interrail foi um clique, a primeira vez que fui à Ásia foi outro, mas depois houve muitos momentos. E, por exemplo, quanto mais estava a viajar, fosse nos Interrails, fosse noutras viagens, começava também a encontrar pessoas que tinham opções de vida diferentes, que estavam a fazer grandes viagens, estavam a fazer tal. Então, bem, comecei a meter na cabeça que queria fazer uma volta ao mundo. E em 2000... também quero tanto fazer uma volta ao mundo. Eu também, porque na verdade ainda não fiz. Ou seja, em 2003 despedi-me e eu acho que aí é o primeiro grito de Ipiranga e estamos aqui a falar de mudanças de vida e dar um passo numa direção que não seja aquela que estava Foi a primeira grande mudança. Foi a primeira grande mudança. Lá está, eu acho que naquela altura não estava ainda consciente da mudança que ia ser, tanto do que isso ia representar. Quando eu me despedi da agência e eu estava numa casa alugada, tinha um carro, tinha trabalho, ou seja, tinhas a vida toda pacotezinho organizada. todo muito arrumado, bom para a fotografia. E o que é que a tua família disse? Tipo, ai meu Deus, ele não estava da cabeça. Primeiro achavam que, ok, isso não vai lá nenhum, isto passa. Depois foi tipo, ok, vai, é um bom... é uma fase, não é uma fase, é uma coisa que ele vai fazer e quando voltar e tal. E eu também era bom a argumentar. Mesmo quando trabalhava nas agências de publicidade como copywriter, como criativo, uma das coisas que era uma das minhas guerras sempre com os accounts era que eu fazia sempre um argumentário, por isso, para ajudar o account a defender as peças que nós fazíamos criativas ao cliente, que eu acho que era uma das coisas que faltava ali, era essa ponte. Muitas vezes os accounts iam defender peças sem saber o que é que estava por trás daquela criatividade, então acabava por ser, às vezes, um processo que estava mal feito ou mal dirigido até chegar ao cliente, e isso dava aso a que muitas coisas depois não se iam para a frente. E então eu já trabalhava muito os argumentos. E por isso, quando fui apresentar à minha família a ideia de viajar, também trabalhei bem os argumentos. Já sabem, fica uma dica. Sim, isto não pode ser só. E na altura, um dos argumentos que eu usava era que eu trabalho numa profissão criativa e estamos numa crise, já se falava de crise nessa altura, por isso é bom agora é uma boa altura para sair, porque quando voltar a crise já passou e quando voltar na área em que eu trabalho, isto vai ser uma mais-valia, porque tive a conhecer outras soluções, outras coisas e tal. Por isso lá fui eu, tirei um ano, na minha ideia estava a tirar um ano, tinha estado a juntar dinheiro durante quase 2 anos. Larguei a casa, larguei o carro, como o outro, não é? Não, até podes ficar com a casa e com o carro, e eu disse, podem ficar com o carro e com a casa, mas, e lá está, e fui à minha vida, e a minha vida não foi uma volta ao mundo, o dinheiro acabou antes. Eu tinha feito o meu plano, o meu master plan. Tinhas tudo tinha ali. Um plano, sim, na altura ainda tinha assim, algumas coisas. Não tudo organizado, mas a minha ideia era chegar à Austrália, tinha dinheiro para chegar à Austrália e ir trabalhar, ficar a trabalhar na Austrália e fazer na Austrália o dinheiro para o resto da viagem. Por isso eu fui pela Europa, Ásia, e depois a ideia era ir à Austrália, fazer a América Latina ou a parte da América, e depois eventualmente a África, que na altura não era a minha prioridade, mas estava a deixar para o fim, se desse ia, se não desse não ia. E o facto é que, pelas escolhas que fui fazendo durante a viagem, seja o facto de acabei por ficar muito tempo na Europa, hoje em dia, olhando para trás, não é que me arrependa, mas olhando para trás penso, ok, se calhar fiquei tempo mais na Europa, gastei muito dinheiro. Depois houve fases da viagem que foram amigos meus que foram ter comigo, e então quando eu estava com eles depois também gastava mais dinheiro, ou seja, não consegui chegar à Austrália. Na altura fiquei pela Ásia e fiquei cerca de 10 meses e tal a viajar, por isso foi espetacular.
mas o facto é que depois da Ásia acabei por voltar para Portugal. Curiosamente, quando voltei para Portugal, apesar de não ter completado essa volta ao mundo, o facto é que realmente os planos, a melhor coisa que pode acontecer às vezes é os planos não acontecerem como tu tens planeados. E voltei com uma perspectiva completamente diferente. A pessoa quando volta não é mesmo. Não és a mesma, Não és, não és. E quando ficas também não és. Também não és, só que o ir implica muito mais mudança à partida. Ou pelo menos mais. Há uma coisa que me faz sempre, não é confusão, mas até algum receio, entre aspas, que é, ok, tu vais, mas como é que tu voltas de uma viagem desse tipo? É uma coisa, pois, por exemplo, eu quero começar... muito fora, no não princípio. É? Porque eu quero começar a construir a minha viagem, pronto, pensar nisso. Só que uma das minhas preocupações é, como é que é depois o regresso? Sim, mas não penses nisso, não podes pensar nisso. Não é? Não podes sequer porque nunca vais ter uma resposta para isso, a não ser quando voltares. Sim. É assim, voltar para uma vida convencional, mundo seja corporativo, o que for. eu acho que isso aí está fora de questão, não é? Mas esse é o tipo de pressão que tu não podes pôr em ti, porque na verdade tu não sabes onde é que te vai levar, essa escolha. Sim. Por isso é a minha questão da puderes, ansiedade e de querer controlar tudo. Mas não podes, tens de desligar disso, tens de conseguir desligar disso. E por isso é que muitas pessoas depois também não dão o passo necessário. Pois é. É com medo seja do por isso, ou do que vem a seguir, ou do processo, ou até aí, não sei. Cada pessoa depois projeta naquilo que... A minha questão é mesmo o voltar. Mas o voltar, eu acho que é a última das preocupações mesmo, porque na verdade tu não sabes mesmo, não podes saber o que é que... E na verdade pensar assim, ok, vou viajar durante um ano, como é que vai ser o meu regresso? Agora pensa de outra maneira, eu não vou viajar durante um ano, como é que vai ser, como é que eu vou estar daqui a um ano? E também não sabes responder a isso. Pois não. Não isso sabes, é ótimo, por não acaso, sabes isso é uma responder a ótima isso. perspectiva. Como para mim, entre o ir e não ir, melhor é ir. Sim. O facto é que tu não consegues responder a essas coisas. Pois não. Estás a fazer futurologia, não é? Exatamente. Eu achava que ia voltar e que ia encontrar, tipo, ia ser o mercado ia estar aberto e eu queria... O meu problema nem foi o mercado estar aberto ou não estar aberto. Eu não queria. Eu não queria estar a trabalhar dentro de 4 paredes e com um calendário, um horário, não sei o quê. E então, mas também não sabia bem o que é que queria, percebes? Não é? E o facto é que a vida depois também vai se encaminhando e tu, quer dizer, não estás à espera que te caia tudo no colo, não é? Sim. Mas vão aparecendo oportunidades, tu vais aproveitando e depois as escolhas que tu fazes vão limitando ou direcionando ou abrindo portas noutros sentidos. E o facto é que quando eu cheguei, realmente, e tive algumas propostas para trabalhar mais naquilo que eu estava a trabalhar, mas outras um bocadinho ao lado. E fui sempre escolhendo as outras um bocadinho ao lado e depois isso foi abrindo outras coisas. E ao princípio o que é que abriu? Foi a possibilidade de continuar a trabalhar em publicidade, porque eu na altura continuei a trabalhar em publicidade, mas de outra forma, que era primeiro freelancer, por isso não estar fechado numa agência, e depois, sendo que ao princípio ainda fiz algumas coisas à volta de criatividade, mas de repente comecei a mudar para produção e fiquei a trabalhar portanto, desde 2004 até 2008, 2009, continuei a trabalhar em publicidade, mas principalmente em produção e como freelancer, por isso fazia muito trabalho de haver filmagens de publicidades, de anúncios, de filmes ou eventos, não sei o quê, e eu ia para lá fazer produção, que basicamente era fazer tudo, tipo, desde ser driver, a arranjar soluções, que eu acho que me deu também muita coisa depois para o futuro ou para o presente, não é? Para o que faço hoje em dia. E por isso houve ali todo um processo. Sim. Mas isso, desculpa, isso estavas a dizer é interessante, que é, às vezes não é, se calhar não é exatamente aquilo que estás a fazer, que vais fazer no futuro, mas aquilo que tu vais fazendo vai-te dar ferramentas que te vão ser muito úteis no futuro. E tu na altura não tens essa consciência. Sim, não tens sempre. É bom que também tenhas momentos em que ganhas alguma consciência ou que pelo menos começas a projetar coisas novas a partir daquilo que foste fazer. Mas também é bom estares aberto a fazer outras coisas, porque isso pode-te dar... Sim. Porque não é como, tipo, não é mudar de casa, que é
vou procurar uma casa, escolho uma casa e depois arrumo as coisinhas todas desta casa, fecho a porta, vou para a outra e monto as coisas noutra casa. Não é isso, não é? É uma todo um construção. processo, é uma construção que é contínua, muitas vezes não é consciente, Pois não. mas que tens de estar sempre a ganhar consciência dela também. E não tens de estar sempre a consciência não tem de ser total, não tens de ter tipo, a fotografia toda já sempre arrumada, Sim, mas pelo menos respostas algumas todas. respostas todas, que elas vão aparecendo. Sim. E a minha questão muitas vezes é essa, que eu quero ter logo as respostas. Pois, mas não pode ser. E netos todos temos. Claro. Mas não te podem é bloquear. Não te podem é bloquear. Eu depois fiquei esses anos a trabalhar em produção e aí comecei a viajar mais. E então comecei a entrar num ciclo que era mais ou menos, não necessariamente 6 meses, mas era um ciclo em que eu passava por ano 6 meses a viajar, 6 meses cá, ou 3 meses a viajar e 9 meses cá, não sei, mas tinha sempre, estava num ciclo que era, estava cá, trabalhava, juntava dinheiro, já não tinha casa, alugava um quarto na casa da minha prima, depois não sei o quê, e então estava num registro que era juntar, para depois ir viajar. Viajava, quando o dinheiro acabava, voltava, juntava, e tive alguns anos assim, que na altura foi muito engraçado, com certeza que também ajudou a construir o caminho que eu neste momento ainda estou a fazer e a pessoa que sou, e não interessa, mas também chegou uma altura em que já não era suficiente só isso. Mas eu acho que isso deve ser tão rico, humanamente. Eu não é? espero que sim. Espero que sim. Eu acredito que sim, mas enfim. Não, eu acho que é uma pronto, acho que não é o único sim, caminho, mas, sim, mas chegou uma altura que isso também já não. Yeah. Não é? E já não era suficiente, também porque havia alguma pressão familiar, ou seja, aquele, não vou dizer entusiasmo porque nunca chegou a ser mesmo entusiasmo, mas aquela tolerância inicial do sim senhor, vais fazer isso, sentes que é o melhor para a tua vida, muito bem, e depois de repente, no ano a seguir, quando eu fiquei a trabalhar 6 meses, estive a trabalhar no Euro 2004, estive a trabalhar não sei o quê, depois fazer não sei o quê da MTV, e de repente vou viajar outra vez e vou para a Índia 6 meses. E depois volto, faço esse trabalho da MTV, mais umas coisas, e assim uma data de publicidades, e vou viajar para não sei o quê. E depois, enfim, e de repente começa a haver, por um lado, já não há a mesma tolerância no lado da família, começa a haver a coisa do mas tens de construir alguma coisa, isto não te leva a lado nenhum, e tu próprio também começas também a ganhar alguma experiência e a perceber que ao princípio é tudo muito giro, mas depois também com algum cansaço e repetição também começas a perceber para lá onde é que isto me está a levar, o que é que eu quero disto. E cheguei a um ponto em que basicamente comecei a sentir a necessidade de definir um bocadinho melhor o caminho. Okay. Não te deixares ir assim tanto, não é? Não podia ir só assim ao sabor do vento, tinha de começar a apostar em qualquer coisa. E basicamente tinha ali 2 opções, tinha muito mais opções, mas na minha cabeça... Exatamente, naquele momento e na minha cabeça eu vi 2 opções. Uma opção era apostar na publicidade, portanto, investir na publicidade e acalmar um bocadinho as viagens e essa vontade de ir. Por outro lado, era alimentar a vontade de viajar e toda essa coisa, mas construir alguma coisa a partir daí. A partir disso, sim. E isso também implicava largar um bocado a publicidade. Por isso, comecei a ver que soluções é que tinha. Nessa altura conheci o Carlos Carneiro, que também estava numa situação muito parecida, mas ele vinha de jornalismo, mas também estava numa situação muito parecida. Começámos a trocar algumas ideias e dessas ideias nasceu um projeto, que era um projeto de fazer uma volta ao mundo, não era bem volta ao mundo, mas fazer uma viagem de carro até a Austrália, mas tínhamos de arranjar patrocinadores e era uma coisa já era uma abordagem muito profissional à viagem, à curiosidade, à aventura, à descoberta e à comunicação de uma viagem. E estamos a falar de 2006. Ou seja, uma altura em que não havia redes sociais, em que já havia blogs, mas que
enfim, a viagem ainda era comunicada. Quem é que comunicava viagens? Era o Gonçalo Cadilho, no Expresso, e eram tipo quem escrevia para a Volta ao Mundo. Isso era a comunicação de viagens. E nós começámos, vimos nos blogs, eu já tinha o meu blog. Que eu fui dar uma volta. Fui dar uma volta, que não está assim muito ativo hoje em dia, mas de vez em quando vou lá e tenho as histórias todas para trás. Sim. E depois tenho as redes sociais sim, que também é por fases, não é? Mas, e foi aí que criaste o blog? O blog eu criei em 2004. Então já... Sim, quando fui para a Índia nos tais 6 meses, sendo que na Volta ao Mundo em 2003 eu já tinha criei um mail que escrevia, escrevia umas histórias e mandava para os meus amigos, era para a minha família. família. Newsletter, mas uma espécie de newsletter. E também estava a escrever numa revista, mas que era uma revista tipo interna da HP, posso dizer. Porque a HP na altura deu uma máquina fotográfica, porque era digital, era tipo a novidade. Uma máquina fotográfica digital. Eu disse HP, mas a HP tinha máquinas fotográficas. A HP tinha máquinas fotográficas, que na altura eram boas. Deu-me uma assim de topo na altura, só que as pessoas ainda desconfiavam muito das máquinas e não era suficientemente boa, não era não sei o quê. E eu lembro-me de fazer coisas na Volta ao Mundo, que era tipo, na meia Volta ao Mundo, que era do género. Uau, eu posso pedir a alguém para me tirar fotografias e ver logo se a fotografia ficou bem, porque era sempre uma coisa que havia antigamente, que era, se pedias a alguém para tirar uma fotografia, eu tenho, por exemplo, a minha fotografia de partida do Interrail, ou da chegada do Interrail, que pedimos a um senhor em Santa Apolónia para nos tirar aos 4, não tem as cabeças, está cortada. E então, e isto era uma coisa muito comum, quem se lembra dessa altura, tipo, era muito comum, tu estás a viajar, pedires a alguém para tirar uma fotografia e depois tipo, a fotografia não ter nada a ver com aquilo. Não, e depois assim, estavas sempre à espera para revelar. Fora isso. E depois quando o rolo, aquilo saía tudo estragado. Saiu umas desfocadas, saiu umas não sei o quê, ou o rolo não tirou bem, ou, não é? Pronto, e então eu, nessa viagem que a HP patrocinou com a máquina, não me pagaram, mas com a máquina, eu escrevia para a newsletter deles, para a revista interna, umas reportagens sobre a Volta ao Mundo, mas em que depois na reportagem eu punha sempre alguma vantagem de se viajar com uma máquina fotográfica digital. Sim. Era ali um soft sponsoring. Sim, exatamente. Pronto, era já o influencing. E criei um bocado essa coisa de escrever as histórias, que eu já escrevia coisas, mas de comunicar a minha viagem, porque quando fui depois em 2004 para a minha viagem na Índia, já decidi que facilitar a coisa, ou simplificar a coisa, em vez de escrever os tais mails e não sei o que, fazer um blog. E o blog ficou com o nome que era o nome do e-mail, que era o Fui Dar Uma Volta. Que eu antes de fazer nome. Obrigado. Eu também acho. Que eu quando fiz a Volta ao Mundo, ou de sair para a pertença à Volta ao Mundo, fiz uma festa de despedida dos meus amigos todos e não sei o quê, pronto, uma festa de despedida, e o convite era: vou dar uma volta, mas primeiro vou dar um almoço, ou vou dar uma festa. Pronto, e foi aí que depois apareceu, vou dar uma volta, então fiz o e-mail do Fui Dar Uma Volta. Mas estavas a dizer que depois foste com o Carlos Carneiro. Então, com o Carlos Carneiro, o que aconteceu foi que começámos a perceber, isto é possível, contar uma história de uma viagem, num blog, tipo, que é um diário, basicamente temos o diário da viagem, temos fotografias que podemos ir pondo e podemos fazer filmes, né? Que na altura era uma coisa tipo muito... Então criámos um projeto, montámos um escritório à série e tudo, não estás a ver bem? E começámos a ir a reuniões com possíveis patrocinadores e tal. Quisemos ter uma abordagem muito profissional da viagem, no sentido de comunicar uma viagem e como é que isso pode ser também benéfico para quem apoia, para marcas e tal. Que, olhando para trás, e eu não gosto de estar aqui, mas que era um bocado visionário, E nós dizíamos, o mais curioso é que nós dizíamos nas reuniões, porque as pessoas adoravam o projeto, mas depois nunca ninguém apoiava, nunca ninguém não sei o quê. E nós dizíamos, atenção, que isto vai ser o primeiro. Tipo, no futuro toda a gente vai fazer isto. Isto vai ser normal, porque as ferramentas estão todas a desenvolver-se e vai ser normal. Por isso, vocês podem apoiar a primeira viagem, o primeiro projeto assim. O primeiro, pronto, se calhar já havia outras coisinhas, mas
realmente nós estávamos tipo, mesmo a apostar aquilo. E conseguiram... Não, então o que aconteceu foi que já tínhamos imensos apoios, uma data de coisas que nos davam, inclusive o carro, tínhamos uma marca que estava disposta a dar-nos o carro, mas o dinheiro, sim, o dinheiro, que era o mais importante porque era o combustível depois daquela viagem toda, sim, não é? É sempre o mais difícil, não é? O dinheiro ninguém dava, tivemos quase 2 anos nisso, tivemos 1 ano e tal nisso, desde 2006, 2007, depois em 2007 houve uma altura que estávamos a ficar completamente malucos com isso, porque estávamos os dois a fazer produção e depois a trabalhar naquilo, trabalhar naquilo, e aquilo não estava a ir a lado nenhum, mas reuniões tipo na Sonai, no Norte, no não sei o quê, tudo e mais alguma coisa. E começámos e decidimos tirar umas férias. Eu fui para a Índia 3 meses, o Carlos foi fazer uma coisa com os burros, em que foi andar entre os montes com um burro, fez uma travessia, não sei o quê, cada um fez ali a sua arrumação, e chegámos ao fim, e já uma conclusão que chegámos os dois foi que, ok, nós não podemos estar aqui a bater no ceguinho durante anos, nós não vamos ser aquele visionário louco que está há anos a bater na mesma tecla, que aquilo não vai a lado nenhum, já se percebeu que não vai a lado nenhum, que não vai acontecer assim, pelo menos, mas também não queremos desistir disto, porque uma das coisas que nós víamos é que muitas das pessoas que não nos apoiavam eram pessoas que estavam ressabiadas, que achavam piada a coisa, mas que era tipo, eu não consegui fazer a minha coisa no passado e também não vais fazer, estás a ver? E não acreditavam. Então nós decidimos, olha, já que uma vez estávamos a conversar sobre isto, estávamos no Porto a fazer uma coisa para a Ótimos, na altura era Ótimos, o relançamento da marca, não sei o quê, e estávamos ali em conversa a bater bolas e a partir pedra, e o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Tipo, não podemos continuar a bater nesta tecla, temos de adaptar isto, assim, e foi mesmo assim, vamos fazer qualquer coisa, porque das duas uma, ou não funciona, não resulta, e pelo menos tiramos essa tama e não temos de viver o resto da vida a pensar e se, não sei o quê, ou então resulta e muito bem e serve como portfólio e como ponto de partida para mais qualquer coisa, pronto, foi o que aconteceu basicamente. Então tínhamos 1000 euros cada um, o que é que vamos fazer? Não sei o quê, olha, até onde é que vamos com 1000 euros? Vamos ver até onde é que vamos. Depois dizíamos, vamos até não sei onde, vamos fazer isto, mas depois se os 1000 euros não dá, depois o projeto fica falhado, não sei o quê. Tu tens um livro que é onde até é que vais... Até onde vais com 1000 euros, é o nosso primeiro livro. Exato. E então fizemos esse projeto, até onde vais com 1000 euros, com um blog próprio, que foi um sucesso, foi mesmo um sucesso. Aliás, nesse ano ganhámos o prémio do melhor blog do ano. Foi na altura, porque as coisas ainda estavam a começar, a viagem foi em 2008, já havia Facebook, mas ainda era uma coisa muito... Para teres uma ideia, nós nem sequer tínhamos perfil no Facebook ao princípio, só fizemos depois da viagem, por isso a viagem estava muito concentrada no blog, tinha imensa gente a seguir, ia reagir, e nós depois às vezes tínhamos umas votações e punhamos isto, interagir, não é? Tínhamos os vídeos, tínhamos uma série de coisas muito interessantes. E o facto é que não só a viagem correu bem, foi uma grande aventura nas nossas vidas, mas foi realmente o ponto de partida para uma data de coisas. E essa mudança, estamos aqui a falar de mudanças de vida, sem dúvida que aí é outro dos gatilhos grandes, porque a partir daí, por um lado, somos convidados para escrever um livro, os dois, e escrevemos um livro a meias. Por outro lado, somos convidados por uma agência que era nova na altura, que era a Nomad, para irmos trabalhar com eles, e aí, já individualmente, cada um, não é? Não como tipo um duo, uma parelha, mas cada um a organizar viagens com a Nomad. Por isso, em 2009, sai o primeiro livro dos dois, e em 2009 também começamos a fazer viagens com a Nomad. Okay. E depois aí... Deixa-me só interromper. Não, é que sim, eu estou aqui a ouvir com muita atenção. Disseste uma coisa muito, muito interessante, que é, eu acho que é uma dificuldade, que é saber quando desistir. Não é? Pois, é difícil, mas nós também temos de saber às vezes largar as coisas, e isto é tudo na vida, não é só no trabalho, é nas relações, é uma data de coisas na vida. Sim. Há momentos em que temos, nem que seja porque largando e ganhando alguma distância, tu podes perceber, e às vezes até podes chegar a um momento em que percebes que não,
era aquilo que eu queria e voltas a tentar agarrar, às vezes pode vezes já ter passado, pronto, a oportunidade, Exato. mas o facto é que muitas vezes nós estamos tão perto que não conseguimos ver bem. Sim, tens de ter aquele Não é? distanciamento. E precisas ganhar alguma Sim, distância. mas eu acho isso aí complicado porque eu não gosto muito de desistir, mas realmente há alturas em que tu vês, pá, isto já não dá. Exatamente. Hoje em dia. Desistir não quer dizer tipo, fecha a porta, sete Sim, chaves sim. e nunca mais quero ver aquele, Não, mas por aquele exemplo, esqueleto. Não, imagina, a altura é só do... mesmo tipo onde é que consigo dar aqui um bocado. Sim, sim, mas por exemplo, a autora do Harry Potter, Sim. ela enviou o sim, manuscrito para sim. não sei quantas editoras. Sim. Não é? E deve ter estado para desistir também muitas Não é? vezes. O Exatamente. Thomas Edison com a eletricidade. Ele fez não sei quantas Mas essas experiências. são histórias de sucesso. Quantas histórias de não sucesso é que também Sim, há? mas a minha questão é, E- epá, tu às vezes, como é que estas pessoas não desistem, não é? Sim, Como é sim. E conseguiram. e Mas conseguem- eu não estou a dizer, é assim, eu também acho que não se deve desistir à primeira e acho que devemos insistir. Mas às Sim. vezes há momentos na vida em que temos de perceber que, pera lá, se calhar não é por aqui, ou se calhar não é exatamente por aqui. Sim, Ou mas se calhar eu é por acho aqui, mas não é desta maneira. Sim, mas eu acho que também depois vais E é bom, às vezes, tomando dar um aquela passo atrás. consciência. Dar um- Eu acho que hoje em dia já tem mais. Quando começas aquela coisa, não é bem isto, não é? Pois, não sei, tem dias. Tem dias. E, sei lá, há coisas que realmente uma pessoa. Não, eu gosto de falar assim insiste. destas dificuldades, às vezes, sabes? Sim. Porque as pessoas às vezes acham, pronto, lá está, isto é sobre mudança. Claro, e esta E as conversa pessoas- também é sobre mudança. Sim, não, mas que as pessoas acham muito que há muito aquela ideia que vou mudar e no dia a seguir já mudei tudo e está Pois, tudo é porque as pessoas ótimo, também não é? têm muito aquela coisa de que dos resultados imediatos e que os resultados querem Sim, logo da resultados, gratificação querem logo, imediata, exatamente. né? E o facto é que na As vida não coisas demoram funciona assim, anos nem de um lado nem do outro. Exato, Uh, exato. E por isso temos também de ser um bocadinho mais resilientes, Sim, temos sim, de sim. ser mais. Sim, Com muita coisa, e olha, e há bocado estávamos a falar por causa da pandemia e tudo, e a pandemia é um exemplo disso. Pois é. Temos de ser mais resilientes, não podemos achar só que isto é. Enfim, mas aí já entramos noutra discussão. Sim, Uh, sim. Mas sim, mas é o que tu estás a dizer, que o saber, pá, quando desistir também é importante. Porque às vezes não é o desistir. Mas eu não gosto da palavra desistir. A palavra desistir é muito forte. Tem uma carga. Eu acho que tem uma carga lixada. eu acho que é mais Eu por aí, acho- que eu também não gosto de desistir. É terminar aquele projeto. Sim. Não Ou lá sei, está, eu prefiro que é ver outras perspectivas. Sim, E as sim. outras perspectivas, lá está, às vezes é, ok, afasta um bocadinho, olha para ali, há outras Vamos maneiras de reavaliar fazer. as coisas. Por exemplo, nós não desistimos de fazer um projeto de comunicação à volta de uma viagem, nós não desistimos de fazer uma abordagem profissional à ideia da Sim, viagem e da sim, aventura, sim. nós não desistimos de contar uma história e tentar criar uma vida, Alterar uma opção profissional, uma opção Sim. de vida que validasse isso, porque depois também era essa coisa, a validação, e quando eu digo validação não é só uma validação social, que acaba por existir também. Eu posso dizer que os meus pais, a minha família, se calhar não, eu tenho noção disso, durante muito tempo, a certa altura já não, tipo, eles não validavam as minhas opções no sentido em que o que estás a fazer, só estás a viajar e depois vais trabalhar e não estás a construir nada, não sei o quê. A partir do momento, quando eu fui fazer o Hotel de Vais com 1000 euros, não foi muito bem recebida a ideia. Quer dizer, depois apoiaram e tal, Sim. mas ainda foi vista muito com... Lá Agora, vai ele a outra partir do vez. momento em que eu volto, assino um contrato para escrever um livro, começo a trabalhar com uma agência de viagens e a receber por isso, essa é tipo a validação quase que essas pessoas também no meu círculo precisavam quase tipo para serenar a eles. Sim. Por muito que isto vale o que vale, porque depois pode não ser. Sim, pode mas é não aquela valer- coisa de. não valer tudo isso. Pronto, ele, Mas é uma ele está validação. bem, ele está no caminho. Sim, estás a ver? Ele publica um livro, ele ganha dinheiro com isto. Ele, tipo, consegue ter a sua estabilidade com isto. Por muito que eu às vezes, por exemplo, mesmo em conversas com a minha mãe, às vezes, mas não sei o que, dizer assim, mãe, eu estou feliz com as minhas opções. Quantas pessoas é que podem dizer que estão felizes? Exato. Quer dizer, não quer dizer que não tenha dias tristes, não quer dizer que não tenha dias não sei o quê, não, mas em que me nos- questiono, no- sim, mas em todos geral temos. eu estou feliz com as minhas opções, eu sou uma pessoa tipo, satisfeita, realizada com as opções que estou a fazer.
Que é o mais importante, quantas pessoas é que podem não é? dizer isso, não é? Que quando chegas ao fim da vida. Quantas pessoas é que não. Tá, também. E por isso é que as pessoas mudam de vida, porque não estão realizadas. Exato. E a realização também é uma coisa muito fugaz, mas pronto. Exato. Enfim, de facto, É vale, tipo, vale, consegui isto! vale tudo, exato. Tipo, what's next? Muito isso. O ataque é quando chegas, ok, vou fazer isto. Quando... Ai, e agora? Claro, E exatamente. agora consegui, e agora? Exatamente. Até ficas meio. E por isso é que às vezes as pessoas começam com aquela ideia muito romântica de, sei lá, dos países menos desenvolvidos, aquela ideia do tipo tribal romântica que é não, fiquem como estão, assim é que estão bem, manter essas tradições, manter não sei o que é. E às vezes as pessoas depois põem-se a debater isso quando estamos a viajar. Eu digo, meus amigos, todo o indivíduo e toda a comunidade tem o direito ao progresso e a querer mais e a trabalhar por mais e por desenvolver a sua vida. E é muito fácil para nós, que já somos todos muito modernos e que já perdemos essa ligação, ou perdemos muitas ligações ao que era ao antigo, é muito fácil para nós termos uma ideia romântica disso e dizer aos outros, não, fiquem como estão, porque como estão é que não sei o quê. Porque, na verdade, eles também olham para nós e também veem uma série de confortos, uma série de soluções, uma série de coisas que também querem. E por isso eu não tenho uma resposta para isso, mas eu sei que eles têm direito a querer isso, Sim. a querer ser mais modernos, a querer ser mais... têm direito. Sim. E por isso o é- direito sim, eu chamo-lhe muito... direito à modernidade, o Sim, direito ao progresso. Sim, mas é sempre muito Agora, complicado quando nós falamos, porque é sempre o nosso ponto de vista, tu não vives a claro, realidade, claro, não é? sim. Portanto, Aquela é pessoa, sempre era muito tão giro quando fácil. aquela aldeia era preciso, demorava-se 2 dias a lá chegar, ela estava isolada e então estava igual há 1000 anos. Agora construíram uma estrada Alcatrão, chatice. Mas assim, para aquelas pessoas, já viste, se tiverem um problema de saúde podem ir ao hospital e antes não podiam. Exatamente. Enfim, isto levanta sempre muitas questões. Sim. Mas continuando na mudança de vida, não é? Sim, Porque estás a dizer, temos agora ir derivando para uma data de coisas diferentes. Sim. Pronto, lá está, e o Covid e a pandemia está aqui. Já falámos hoje de manhã. E então... Foste para a Nomad. Fui, então comecei a trabalhar com o Nomad, consegui essa tipo de validação de ele trabalha com viagens, não sei o quê. E depois também uma certa coisa que é, porque é um trabalho que agora também está muito na moda e tal, mas é um trabalho que na altura levantava uma série de... Era giro que as reações eram completamente diferentes. Tinhas as pessoas que projetavam tipo, no teu trabalho e na tua escolha de vida, tipo, eras o paraíso, tu eras tipo, uau, tipo a vida perfeita, é só viajar, é só isto e só aquilo, né? E tinhas os outros que, pá, que, enfim, dizendo, mas isso olhavam é um para baixo, trabalho. é tipo, olha, é o guia, é o não sei quantos, tipo, isso não é nada, não estás a construir nada, tipo, isso não é, tipo, não era válido, não é uma carreira, tipo, o que é que estás a fazer? Estás de férias. Cada vez que acabava um grupo, ou cada vez que eu ia de férias, escrevia de férias, tipo, havia sempre alguém a comentar, tipo, mas tu não estás sempre de férias, estás sempre de férias, estás lá. Pronto. Mas isso pelo blog é a mesma coisa. Pois, exato, sim. Mas andas sempre a passear? Pois, exato, e claro que há trabalho atrás disso também. E então pronto, olha, fui ver, comecei, tive vários anos, tive 9 anos a trabalhar com a agência, com a Nomad. Fiz umas 60 viagens com eles, com pessoas. Viajei muito, aproveitei muito enquanto fazia essas viagens para depois ir fazer as minhas viagens, os meus projetos. O facto é que depois acabei por estar muito nesse registro. Não gosto de ser agarrado a esse registro, mas é um bocado agarrado a esse registro. Houve uma data de coisas na minha vida que acabei por pôr um bocado de molho, ou que fui adiando. Que acaba por ser quando estamos focados mais numa coisa. Pois, estava mais focado nisso, é? pronto. E como ia começar também pelos livros, não é? E outras coisas, relações, e enfim, uma série de coisas. Mas uma das coisas que eu lembro de às vezes me perguntarem, tipo, mas não te cansas? E quando é que... E a tua vida... Quando é que a tua vida emocional, portanto, a tua vida amorosa, ou os teus livros, ou não sei o quê, e uma das coisas que eu dizia era, claro que essas coisas pesam, claro que há dias em que tu pensas nisso, claro que há dias em que tu pões em causa se já que escolheste bem, será que estás a fazer assim, assado,
Mas é assim, enquanto pesar mais, porque isto tudo é sempre uma balança, não é? Enquanto pesar São mais as prioridades, o apelo não é? da aventura e o apelo e a curiosidade e tal, eu vou isso. Quando começar a pesar o outro, pá, com certeza que é tomar decisões que vão mais no sentido do outro. Sim, eu acho que é uma questão sempre de prioridades. Sim, exatamente, porque não é uma coisa em vez da outra. Tipo, Sim. são pesos diferentes, dás pesos diferentes, prioridades diferentes. E por isso, a certa altura, comecei também a sentir, depois de algum tempo a viajar, comecei, e não é ao fim dos 9 anos, tipo, não, agora vou parar, não foi. Se calhar uns 3 ou 4 anos antes, já comecei um bocado a sentir, aos poucos, a vontade de parar um bocadinho mais, a vontade de escrever outra vez, porque depois do Hotel de Vasco Mil Euros ainda fizemos a meias uma coisa encomendada pela editora, que era um guia do Caminho de Santiago, do Caminho Português de Santiago, que fomos fazer o caminho e fizemos esse guia. E eu depois, também quero fazer. Eu tenho imensas coisas. Quantos? E eu também, se começares a falar de coisas, eu também vou dizer, também quero fazer isso. E o facto é que depois tive, tanto o primeiro livro saiu em 2009, o segundo livro saiu em 2010, e depois tive muito tempo sem escrever mesmo um livro. Escrevia muitas coisas, escrevia no blog, escrevia não sei o quê, organizava as viagens, fazia todas aquelas coisas, mas não estava a escrever nenhum livro. O Carlos, entretanto, lançou também o seu livro de uma viagem que fez por África, e cada um tem as suas vidas, somos amigos, mas obviamente cada um com as suas vidas. E eu houve ali uma altura que eu comecei a sentir aquela coisa, tipo, quer escrever outro livro, quer não sei o quê. Comecei a ver por onde é que escrevia, se era pelo blog, se era por coisa. E fiz uma viagem que, curiosamente, é agora já a viagem do início desta trilogia, mas fiz a viagem da Vespa com o Luís Simões pela Índia, em que fizemos quase 5 mil quilómetros pela Índia, cada um na sua Vespa, que foi uma grande aventura, mas que quando eu fui para lá, quando eu fui para essa viagem, eu já fui num registro que era, eu vou escrever as minhas memórias da Índia. Aliás, eu já ia para lá escrever isso. Uma Vespa que não era uma Vespa. Uma Vespa que não era bem uma Vespa. Estavam sempre a dizer isso. Exato. Exatamente, já lá vamos. Eu já li o livro, por isso é que eu sei. E então, o que aconteceu? Eu quando fui para a Índia nesse ano, porque eu já ia para a Índia, nessa altura ia para a Índia todos os anos, e quando fui para a Índia nesse ano, eu já fui com o objetivo muito claro, a ideia até era ir para uma praia durante o mês, ficar a escrever, não fazer nada. Não fazer nada no sentido não é? de... Exato, pronto. Eu, por exemplo, eu tenho pronto, este projeto também, mas eu ia para a Irlanda, quero ir assim. Para a Irlanda, curioso. Para a Irlanda, Okay, assim numa daquelas casinhas, para escrever também. Ok. Tenho este, Olha, pronto. a Irlanda nunca me tinha passado pela cabeça. Quer dizer, ainda não fui à Irlanda, é um dos sítios na Europa onde eu não fui e quero ir, mas nunca tinha posto assim nessa... Sim, nessa acho que pode aquela, ser giro. não sei, depois com aquele clima, aquela Então, coisa. eu vou para a Escócia, quando for perto eu vou para a Escócia. Acho assim uma ideia romântica, assim. Sim. Sim, pronto. Mas é verdade, é verdade. Não é? E nós queremos muito essa coisa, tentamos arrumar as coisas muito, não é? Tipo, então na minha ideia, na minha cabeça era, porque também eu já tinha estado outras vezes na Índia, em que era suposto estar a escrever um livro, que até era um livro diferente, era um romance, mas... E depois chegava lá e nunca conseguia acabar de escrever, porque depois começavam outras aventuras, eu começava a tirar nota das outras aventuras. Então naquele ano, em 2015, decidi, não, vou arranjar um quartinho, assim, tipo, perto de uma praia, estou ali um mês, a não viajar, só a estar ali e a escrever. Mas de repente o Luís manda-me mensagem, Jorge, comprei uma Vespa, não sei o quê, ele sabia que eu gostava das Vespas, anda lá e tal. Pensava, ok, eu vou, mas vou estar a escrever o livro. E claro que na altura comecei logo a escrever outro livro, não é? Que era este livro que está aqui. Mas curiosamente ainda não tinha saído de Indochina nessa altura. Então o que é que aconteceu? Depois de eu voltar dessa viagem, isto tudo ainda ficou... E tu ainda estavas na Nomad. Eu ainda estava na Nomad, por isso depois tinha os meus ritmos todos das viagens da Nomad. Quantas viagens é que tu fazias por mês, mais ou menos? Por mês? Por ano? Não, por mês. Ah, As viagens sim. são todas 2 ou 3 semanas. Por mês era uma. Porque Sim, as viagens que eu fazia com a mas por Nomad mês fazias uma eram por tipo mês. 20 dias, 18 ok. dias, 16 dias. Pronto. E eu fazia, Não, porque elas olha, no podiam meu auge... ser mais curtas. Mais curtas, não, eu fazia a minha grande viagem, assim, a minha viagem estrela era a Indochina,
que eram 20 dias e Ok. que fiz 32 edições dessas Indochinas. Depois tive o Transiberiano, que fiz para aí umas 5 vezes, que também era 20 dias. Tinha a Turquia, que variou, houve uns anos que teve 14, outros 16, por aí. Portanto, Tinha a Birmânia, que era também 16 Tu dias. estavas sempre fora. Estava sempre fora. Houve alguns anos em que eu estava tipo um mês em Portugal e 11 meses fora. Porque depois, entre viagens, entre viagens de grupo, aproveitava para ir fazer as minhas viagens. Essas coisas, sim, sim. E o facto é que depois estava sempre muito consumido por isso. E então não conseguia escrever o tal livro. E mesmo quando fui fazer esta viagem com o Luís, em que tirei as notas todas, escrevi o meu diário de viagem, escrevi já aquilo que de certa maneira viria a ser mais tarde o livro, mas o facto é que não escrevi logo o livro. E quando voltei, já estava então nessa fase de um bocado de desconstrução, desculpa, nem é desconstrução, é mesmo de queria voltar a escrever um livro, tanto de desconstrução só no sentido em que ali já estava um bocado a balança, eu já sentia a necessidade de tenho de acalmar um bocado nas viagens e investir um bocadinho mais na escrita. E a certa altura, por este e aquele meio, lá fiquei em contacto outra vez com a editora, quando tinha feito o primeiro livro e combinámos, então, pá, bora fazer uma coisa e tal, e eles disseram, o que é que tens? E eu, isto é assim, por isso, mas olha, ainda bem que realmente a vida dá umas voltas, que é, eu apresentei-lhes um documento com vários projetos que eu tinha. Então eu tinha, olha, tenho um livro que é tipo uma coleção, tenho um livro, quer dizer, tenho a ideia do livro, que é uma coleção, tipo um best-of das histórias do blog. Tenho outro que é de uma viagem, que é das melhores histórias da Índia, incluindo a história da Vespa. Tenho outro que são as histórias da Indochina, que é do Vietnã, Camboja e Laos, e é por causa das viagens todas de grupo e não sei o quê. Tenho outro que é isto. E basicamente mostrei e disse assim, olha, isto é o que eu tenho para... está aqui o meu cardápio. Não tenho uma prioridade, por isso se vocês tiverem uma prioridade, bora lá e eu trabalho nisso. E por isso foi assim tão esquematizado quanto isso. E eles disseram, vamos fazer a Indochina. E ainda bem, porque eu até estava mais girado para o da Índia, mas ainda bem que foi assim. Então fiz o livro da Indochina com eles, lancei o segundo livro então, e agora já estamos a falar, já estamos em 2016. Sim, já estamos a Por chegar isso, à já outra estamos a mudança chegar à também, porque próxima já não nos mudança. falta muito tempo até o fim Pois, do acredito que não, bem, nem 6 horas. Já temos para aí tipo 5 minutos, 10. Ok, então pronto, perfeito, porque estamos a chegar Estamos a isso. chegar. E basicamente o que aconteceu foi que já estamos a falar numa fase em que eu também já estava um bocadinho mais, não é saturado e cansado no sentido também pesado da coisa, mas tipo, as viagens eu já queria reduzir o número de viagens que estava a fazer. Já precisas de uma mudança outra vez. Exatamente, lá, já a fazer 8, 9 viagens por ano precisava de reduzir, já estava a reduzir com a Nomad, já tinha dado essa intenção, tenho explicado essa intenção e já estávamos a reduzir o número de viagens por ano, queria ter mais tempo para mim, mais tempo para investir em livros, investir se calhar também em ficar mais cá, arranjar uma casa, comecei à procura depois de uma casa para ficar, porque tive muitos anos que não tinha um poiso, e estar disponível, por exemplo, para poder investir numa relação, que era uma coisa que eu bloqueei muito durante muito tempo. Porque é muito complicado, se a pessoa está... Sim, é difícil, fora, é difícil. Era sempre, depois estava sempre muito dependente dos meus ritmos, ainda está, não é? E então o que é que aconteceu? Em 2016 lanço o Indochina, e o processo com a editora foi um processo tão desgastante e tão pesado, tive de estar ali sei lá, foi mesmo, tive de pôr muita energia e muito desgaste ali, sendo que por um lado eu estava muito orgulhoso com o livro, por outro lado aquilo estava tudo mal feito, o processo estava todo, enfim, eu senti-me ali parte de uma máquina enorme que na verdade estava-se nas tintas para mim. Sim, e às vezes por isso se calhar já sentias que o livro parece que já não é meu, não é? Não, completamente. Okay. E o facto é que não estava contente e já estava mesmo muito frustrado com aquela situação, não via uma saída propriamente para isso, e olha, às vezes nada como tipo um baque maior
para tu bateres a porta. O facto é que não interessa entrar em grandes pormenores, mas houve ali uma situação que a editora criada pela editora, que me deu uma porta onde eu nessa situação vi ali uma porta para sair. Ok. E era mais para isso e pronto, então tive de confrontar a editora, tive de rearranjar ali aquilo tudo, contratos, não sei o que é, e dizer tipo, não quero mais trabalhar com vocês, tipo, o livro está aqui muito bem até acabar a primeira edição ou até acabar o contrato que temos assinado destes anos, o livro é vosso, mas eu não quero mais nada com isto. E na altura eu confesso que me custou imenso e foi uma coisa que ou seja, não foi propriamente uma daquelas decisões de dar um passo para trás e ver não sei o quê, não. Na altura custou muito, eu vi aquilo como uma derrota minha, como uma aposta que não tinha corrido bem, não sabia muito bem por onde é que ia sair, e a minha primeira coisa foi, vou trabalhar com uma editora pequena, porque pelo menos com uma editora pequena, tipo, dá para fazer parte do processo, vão-me respeitar mais, tipo, eu faço mais diferença com eles. E depois, olha, conversas com o Pedro on the road e com outras pessoas, e que já tinha muitas conversas com ele sobre o assunto, mas eu ainda estava mais dentro da máquina das editoras, e de repente pensei, espera lá, se calhar não é uma editora pequena, se calhar dá para lançar isto por mim. O facto é que eu comecei a perceber assim, as ferramentas estão todas disponíveis, e eu tenho, por um lado, o know-how e também o feitio para trabalhar essas ferramentas, porque eu vinha de marketing e publicidade, eu vinha de produção, eu vinha de todas essas áreas que na verdade tinham construído aqui uma bagagem, de certa maneira era. E eu tenho noção disso. Eu tinha uma bagagem que era uma bagagem que me permitia trabalhar. Sim, e foi muito bom teres essa noção para poderes aproveitar isso. Sim, e foi muito bom. Da mesma maneira que quando eu decidi fazer a volta ao mundo, decidi porquê? Porque eu vi uma pessoa, o Filipe Palma, a falar na Antena 3 e a falar da sua volta ao mundo, e quando ele desmistificou aquilo de tal maneira que eu pensei assim, espera lá, eu posso fazer isto? Exato. E depois, tanto que hoje em dia eu chamo o Filipe Palma o meu guru, e hoje em dia somos amigos, quer dizer, por acaso falamos assim de 2 em 2 anos, não interessa, mas é uma pessoa que eu respeito muito e que sem dúvida que ele foi o gatilho para isso. Sim. E depois, agora, foi também muitas conversas lá está, por exemplo, com o Pedro on the road, quando ele começa a desmistificar o que é fazer uma edição de autor e começa-me a explicar, não, mas tu consegues fazer isto assim, e não é uma coisa tipo, não é fora da lei, não é tipo, há todo um contexto em que tu podes fazer isso e que não tens de ser só aquele que vai vender os livrinhos para a porta do metro, ou como o Pedro faz, e faz bem porque tem feito para isso e tem essa energia, que é ir vender para a praia. Adorava ter isso, por acaso não tenho tanto essa coisa, mas acho espetacular ter esse drive de bora lá. Mas eu comecei a perceber, para lá, se ele consegue assim, eu também consigo, com a bagagem que eu tenho, eu também consigo. E foi isso que eu fiz, basicamente. Em 2017, investi num livro, numa edição de autor. Quando comecei a escrever o livro, confesso que a ideia era um livro, que era as minhas memórias da Índia, era o meu best-of da Índia, mas ao começar a escrever o livro percebi rapidamente que tinha ali material para um livro só numa viagem, que era a viagem da Vespa, e então decidi logo reformular o projeto, torná-lo numa trilogia. E vai ficar numa trilogia? Por enquanto vai, pode ser que um dia que venham novas temporadas, mas não, por enquanto vai, até porque eu agora também quero mostrar outras coisas, outras versões do meu trabalho. Claro que sou um escritor de viagens e não quero fugir muito daí, pelo menos por enquanto, mas quero sair um bocadinho só da Índia e disso e mostrar outras coisas. E diz uma coisa, mas os livros, sem ser diretamente contigo, também podemos encontrar em algumas livrarias? Os livros estão em algumas livrarias independentes, porque a partir do momento que eu me tornei um autor independente, também comecei a valorizar mais, e eu em geral também dou valor a isso, mas profissionalmente também comecei a dar valor e a escolher por projetos independentes. Por isso, se eu sou um autor independente, acho que faz muito sentido, se quer estar um bocadinho no mercado, claro que a maior parte dos livros
vendo por mim, através dos meus canais de comunicação, mas sim, tenho umas 8, 9, 10 livrarias espalhadas por Portugal, em que os livros também estão lá disponíveis e as pessoas podem comprar lá. Não está nas redes internacionais, não está na FNAC, não tenho nada contra, mas não está na FNAC, não está no Continente, não está naquelas coisas, mas está, sei lá, está na Livraria Barata, está na Palavra de Viajante, está na Arquivo. Na Barata está. Na Barata está. Okay. Está na Arquivo em Narias, está na 100ª página em Braga, na Índia, em Cascais. Tipo, há uma série de sítios onde se pode comprar o livro e no blog está lá essa listazinha toda. Eu não tinha esta noção de sim, porque uma pessoa vai fazer... não pois, tinha. exato. E a maioria das pessoas não tem, não é? Não, claro que não, vai, é válido, porque o que seria também para o mercado, seja para os autores, como para os distribuidores e, por exemplo, para as próprias livrarias. Por exemplo, eu agora deixei uns livros no Insensato, que é um café-livraria em Tomar, que é novo, e o Gabriel, que é o dinamizador daquilo, portanto, o dono daquilo, e que é um viajante também. E ele dizia-me, Jorge, eu tenho contrato com não sei quantas editoras, mas para mim, com a estrutura pequenina que eu tenho, também é muito difícil trabalhar com autores independentes. Eu apoio os autores independentes, mas imagina o que é eu ter de fazer contas, não sei quem é, com centenas de autores independentes, não é? Claro. Por isso, claro que o mercado editorial existe exatamente porque facilita e simplifica uma série de processos e tira o peso também de cima dos autores. Há muitos autores que gostam de escrever um livro e não querem ter mais nada a dizer sobre o assunto. Mas outros não, outros como eu, e agora toda uma nova vaga que se nota que está a existir, principalmente dentro deste nicho, também estamos a falar de mercado português, mercado de viagens em Portugal, é um nicho pequeno, é um facto. E uma coisa é se tu trabalhas, é um trabalho internacional, ou seja, livros para as massas e tal, claro que é mais difícil ter mão nisso. Mas num nicho como as viagens e tudo, se tu tens o teu público, se tens os teus canais para comunicar e tudo, é super válido. Tu que aprender um bocadinho quando eu escrever o meu, mas não vai ser sobre viagens. Super válido. Já está aqui, poesia. Já está aqui. Não, é que os poetas são outros, normalmente, não é muito comum, mas sim, é comum, na verdade até é mais comum, tipo edições de autor, de poetas, de poesia. Mas pronto, então olha, e foi outro grito Ipiranga, acabei por arriscar fazer esta edição de autor com crowdfunding e com uma série de coisas, correu bem, por isso fiz o segundo e o terceiro sempre dentro do mesmo registro e por enquanto, lá está, quando as pessoas digam, então agora és, não sei o quê, eu sim, agora, a palavra é essa, agora sou autor independente, agora estou a fazer os livros por mim. Olha, isso é um ponto muito, muito bom, que é, sim, agora sou isto. Agora sou isto e agora faço isto. Estou em construção. Também deixei de trabalhar com a agência, com a Nomad. Faço uma viagem ou outra com algumas pessoas que já viajavam comigo, que me desafiam para lhes desenhar uma viagem e para fazer qualquer coisa, mas tipo, não me interessa fazer um negócio com isso, não me interessa, pelo menos agora, lá está, abrir uma agência ou fazer qualquer coisa, porque são coisas muito, muito pontuais e lá está, no registro. E é como tu te sentes bem agora. Mas é como eu me sinto bem agora. Mas também já me perguntaram, mas não vais trabalhar com outra agência? Ou não vais publicar com uma editora? Não sei, não é? Já te convidaram, já te não sei o quê. Tipo, nem é essa a questão, é porque neste momento, mas nunca mais vais trabalhar com essa editora. Nunca mais. Eu acho a palavra nunca e a palavra sempre são muito pesadas, são muito usadas assim levianamente. Porque nunca não sei o quê, porque sempre... Não é, na verdade não é. O nunca e o sempre são palavras muito, muito absolutas. Na minha casa não que as pessoas, na verdade, nunca, ou exato. eu não consigo. Não consigo, a minha mãe não deixava. Isso eu acho engraçado, conheço várias pessoas que têm... Sim, não consigo, não dá. Mas, na verdade, tipo, a nossa vida é fluida, cada vez mais o próprio ambiente favorece isso, ou pelo menos trabalha isso. Antigamente não, é verdade que antigamente e até há pouco tempo todo o ambiente, todo o contexto era sempre puxado pela rigidez e claro que ainda há forças nesse sentido, mas o facto é que já é mais fluido. Sim. E essa fluidez permite-me dizer que eu não digo que nunca mais vá trabalhar como editora. Se calhar chega ao dia em que eu estou farto de pôr esta energia toda num livro
e pá, e entrega uma editora e toma lá, vá, fazemos assim agora, e o contrato é este. E depois vamos os filhos fazer. na creche. Exatamente, exatamente. Ou se calhar chega uma altura em que eu quero voltar a organizar viagens com uma agência, com uma coisa organizada, uma estrutura por trás, aberta para quem quer vir e não sei o quê, e faço com uma agência que esteja disposta também Sim. a trabalhar comigo. Se calhar tipo, não, sei lá, no mar já não quero, não interessa, mas sei lá, é vida. Não, por agora estou bem assim, e enquanto estiver bem assim, tal como nos outros passos todos atrás da minha vida, a balança neste momento está a pesar para aqui. Sim. Se começar a pesar para o outro lado, eu vou trabalhar nesse sentido. Sim. E depois, olha, se calhar acabo na publicidade outra vez. Porque não? Quem sabe, Enfim, não é? mas Sim. é assim. E agora também tens feito uns jantares temáticos. Pois, porque uma pessoa adapta-se Sim. e agora lá está com pandemias e não sei o que. E o Jorge é um ótimo cozinheiro. Que eu já fui, até partilhei e tudo, já fui. Foste logo um dos primeiros. Foi. Não foi no primeiro, não sei. Sim, mas o que me fez confusão foi comer com as mãos, porque eu sou muito nojentinha. Sim, exato. Foi o que me Mas estiveste muito bem. fez. Folha de Foi bananeira. bananeira. e Não, sei sabes, o quê. olha, a pandemia depois é porque A podemos pessoa estar aqui a reinventa-se, falar, não é? exatamente, e estamos aqui a falar de uma série de 5 mudanças. minutos. Já estou a dar mais 5 Ok. minutos. Eu fui. Mas olha, mas só para acabar, é assim, Sim. nós falamos aqui de reinvenção e de enfim, um bocado é o baralho e volta a dar, não é? Sim. Mas na verdade depois há uma data de contextos e de Condicionantes fatores, também. condicionantes exteriores a nós que também vão depois ter influência nisso. Por isso eu estou só a falar de gatilhos e coisas, mas também há bloqueios, também há coisas na nossa vida, sei lá, situações familiares, problemas de saúde, Exatamente. reviravoltas que nem imaginávamos, injustiças da vida, ou pandemias. Que deixa as pessoas fechadas, deixa as pessoas literalmente. fechadas, há guerras, felizmente não estamos a ver uma coisa dessas. Eu acho que a pandemia é a nossa guerra, é um desafio muito grande e, mais uma vez, tal como nas outras situações todas que eu falava, mais do que resistirmos, não bloquearmos e tal, temos de nos saber adaptar. Temos de saber adaptar, temos de aceitar que as coisas são de certa maneira e com todas as injustiças que possa haver, coisas mal feitas e tal, mas reinventar-nos, pá, e às vezes não é preciso uma coisa muito radical, mas perceber, tipo, ok, agora tenho de fazer mais assim, fazer mais assado. Epá, e muito sinceramente, na pandemia é o que eu também tenho estado a fazer. Por isso, comecei a fazer uns passeios em Sintra, umas caminhadas, mais na primavera e no verão. Agora comecei com as jantaradas, que era uma coisa que os jantares que já me tinham desafiado há bastante tempo a fazer e que eu ainda resisti um bocado, mas que está a correr bem, está a ser giro. Uns jantares em minha casa, temáticos, sempre à volta das viagens, em que fazemos aquilo muito todo restrito, muito pequenino, um muito grupo pequenito. pequenino, meia dúzia de pessoas, e que neste momento, mas agora também estou quase a viajar, mas neste momento, testado. para mim é teste, não há cá coisa. Que não vos custa nada, Sim, sim. faz parte, é assim, é a nossa vida agora. E não é por nós, é pelos outros. Enfim, mas não vou falar. Isso agora dava Exato. aqui pantominhas. E por isso estou a fazer os jantares e eu não sei se te cheguei a contar, mas também tenho uma coisa aí prestes a sair, Não, a sair ou quase a tudo. sair, que é o que eu agora a seguir estas entrevistas. Vou à gráfica tratar de. Pois tu ontem Da disseste, minha nova coisa. não sei se falei, não sei o que, mas não Isto é um falaste. momento de publicidade. Agora aparece aqui, Agora aqui fala para a assim. câmara, fala para a câmara, que é aqueles políticos que falam para a câmara e fica logo a soar a falso, estás a ver? Agora aparece aqui o Exato, público. estou aqui em cima. Então, o que é que eu estou a fazer? E é a primeira vez que eu vou dizer isto assim em público. Não. Mas espero que também quando isto sair já deve estar praticamente a sair. Isto vai sair, não é na próxima quarta, é para a outra. Já perto do Natal então, pronto. Sim, Já em cima do Natal. deve ser para aí, aqui dia 22, não Ok, sei. ok. Então nessa altura já deve estar. Isto já era para estar mais cedo e é pena que acabou por se atrasar um bocado aqui o processo, mas eu estou a tentar que saia ainda antes do Natal, que é, fiz uma espécie de um trivial de viagens. Ai, que giro! Porque uma das coisas que eu fiz na pandemia era os quiz no Instagram e Pois os quiz, é, as pessoas pois é. pá, e tinha nunca tanta gente a acertava em adorar. Eu fazia aquilo, eu gosto muito disso, eu participo Sim, sempre sim, nessas sim. coisas. E depois quando Mas vês, também tipo, aprendes, não acertas, Sim, mas sim. aprendes e acertas e aprendes. mas, e não mas interessa eu gosto isso. muito disso, só que depois é tipo, quando vês, ai, perdi uma hora nisto. Pois, exato. Que eu sou- Mas pronto, Sim. lá está. E Olha, então, estava a mas- correr muito bem, tinha imensa gente sempre a participar e a incentivar a fazer mais e não sei quem. E pensei, como é que eu também posso transformar nisto?
E uma das coisas que eu fiz na pandemia também foi, em casa, eu já gostava de jogos de tabuleiro e tal, mas na pandemia joguei bastante. Joguei Trivial, joguei Scrabble, joguei Uno, joguei Monopólio, fiz puzzle, sei lá, uma data de coisas. E de repente no outro dia, assim, no momento também lá de iluminação lá em casa, estávamos ali a falar disto e daquilo e de repente, mas os teus quizzes, porque não fazes tipo uns cartõezinhos com perguntas, tipo Trivial? E eu, olha, então o que é que eu fiz? Fiz um baralho de cartas, são 90 cartas, cada carta tem seis perguntas, tudo à volta das viagens, os temas são viagens, tem as corzinhas também, por isso, uma pessoa se quiser até pode jogar, imagina, com o tabuleiro do Trivial e com os queijinhos e aquelas coisas todas, ou não, e faz só tipo imagina, quem quer ser milionário, em que há um que é o apresentador e está a fazer perguntas aos outros, ou estás a fazer só duas pessoas, tipo eu pergunto um cartão inteiro, o outro pergunta um cartão inteiro, e é tudo à volta das viagens. Sim, eu tenho um trivial, tenho um trivial, mas é de viagens, viajando pelo mundo. Olha, nem sabia que existia, pronto. Afinal não é assim tão novo. Não, eu reparei, eu vi que havia tipo Trivial até do Star Wars e do não sei o quê. Há imensas coisas. Era uma edição especial que eu uma vez vi no meu quarto inglês. Ok. Olha, mas eu não sabia. E eu fui ver até Trivials o que é que havia e não vi de viagens. Mas pronto, lá, há espaço para todos. Há espaço sim, mas é uma coisa gira, diferente. É uma coisa gira e lá está, uma pessoa tem mesmo de se ir reinventando, tem de se ir adaptando. Nós somos animais de adaptação. Adaptação sempre. E não é a resistir. E quem diz pandemias diz tudo mais. Tipo, o progresso e a evolução existem. Exato. Ou nós nos adaptamos, ou ficas então para vamos trás. ficando para trás. Como tu vês. E não tens de ser o maior progressista do mundo e ser por todas as mudanças ou por não sei quem. Mas tens de te adaptar. Porque senão ficas para trás e tu vês isso com muitos negócios. E forças de resistência que às vezes que não só ficas tu para trás, mas estás a puxar todos para trás, percebes? Exatamente. E pronto, olha, há que ser resiliente, há que ser um bocado teimoso, há que ser otimista, há que ser criativo, tem de ser. Senão isto é tudo uma grande chatice. Exatamente, sim, estamos todos aqui, eu não gosto da pandemia, não gosto de máscaras. E pronto, e onde é que isso nos leva? Nós queremos ir muito chique. Olha, gostei muito. Eu já percebi. Mas eu adoro falar em viagens. Exato. E estas conversas e depois que uma coisa vai buscar a outra e não sei o quê. Puderem inspirar uma pessoa que seja. Exatamente. Sabes que este é o segundo episódio que eu faço presencialmente. E estava assim, ainda fico meio nervosa. Assim. Sim. Mas é diferente, a sim, dinâmica é outra, estamos os dois, não sei o quê. É esta coisa que eu queria fazer desde pequena. Que é o teu próximo passo depois é fazermos isto, mas já tens assim um público, sei lá, meio dúzia de pessoas. Já começa a criar ali também. Pois é, olha que boa ideia, Jorge. É isso. Sim, já uma coisa assim, depois as pessoas riem. Sim, também podemos pôr aquela voz. Aplauso. Não, mas era. Lá está, adaptação. E tu também estás a fazer o teu caminho com isto. Exatamente. E com certeza que há de parar outras coisas. Sim, mas é muito interessante porque no Zoom é diferente. Não tens esta dinâmica com as pessoas. Mas é assim, mas o facto de ter feito no Zoom. Era isso que eu ia dizer. O Zoom também foi uma porta para as pessoas verem estas conversas de outra maneira, ou pelo menos começarem a desenvolver outras coisas, porque não havia tanta essa necessidade. Ou seja, o que eram as conversas? Era ir-se cá a um programa de rádio e falar, ou ir a um programa de televisão, ou ir a uma tertúlia. E de repente tu percebes que é possível ter uma conversa. Sei lá, eu tenho muitas conversas com várias pessoas, mas por exemplo com a Mami. A Mami Geográfica. Sim. Temos muitas conversas os também dois. Em que às vezes chegamos a um ponto e é tipo assim, eu falo com ela de certeza que está disponível. Chegamos a um ponto em que às vezes é assim, isto devia estar a ser gravado, isto devia ter público, não sei o que é. Pronto, e não tem de ser, não é? As tuas conversas são as tuas conversas, mas o facto é que descobrimos, com a pandemia também, que é possível de vez em quando tipo, abrir a porta a outras pessoas, quem diz abrir a porta, quem quiser ver. Exatamente, é? sim. E que é muito mais fluido, está ali entre a conversa de café e o programa de televisão e o talk show. Exatamente, completamente. Não, isto... E o facto de eu ter fiz 20 episódios em Zoom,
Mas também me deu ali, também aprendi uma série de coisas que agora se calhar consigo estar A aqui dinamizar a exatamente, claro. dinamizar e não sei. Sim, ninguém nasce sem nada. Sim, e permitiu-me falar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Exato. Yeah. Portanto, também trouxe isto, mas aqui já percebi que a conversa estende-se e eu tenho que estar sempre ali a olhar para a relógio para controlar. Eu por acaso ao princípio pensava, onde é que ela vê as horas? Eu Agora já vi que está ali o relógio ali ao fundo. Pensava, como é que ela vê? Onde é que se isto falta muito tempo? Mas está aqui. Eu tenho relógios pela casa inteira, porquê? Porque eu tenho Tem que estar sempre eu tenho uma questão com o tempo, sabes? É uma coisa Mas eu assim. tenho um bocado, eu tenho 2 ou 3 relógios também, e a minha casa sabes que é muito pequenina, Sim, é uma coisa estrategicamente colocados. Sim, meio doentia, não sei. Doentia não diria, porque é uma palavra muito forte, mas tem esta coisa com o tempo, tipo, que horas são e não sei o quê. Se calhar muito também naquela cena da produtividade e não posso perder tempo e... Não sei, também tenho uma coisa desde pequena que é... Ai, tenho que aproveitar a vida e a vida é curta. Mas tenho isto desde pequena e a vida é curta e o tempo também, e não sei o quê. Muitas vezes sinto isso, às vezes sinto tipo, o que é que eu fiz hoje? Tipo, exato. Pronto, alguém que me entende. Mas é sinal dos tempos também. Pois é. Pronto, olha, muito obrigada. Obrigado. Ficamos por aqui. Não quer dizer que seja... Sim, eu acho que passámos 1 hora, acho que tem mais 1h15, uma coisa assim. Mas também quem assiste é porque quer assistir. Lá, pronto, se quiser parar ao fim de 1 hora, tá. Sim, põe como eu faço, vão mandar na passadeira e põem e pronto. Espero que tenham gostado. Se não seguem o Jorge, lá está, é uma falha grande. Mas eu vou deixar as redes, vou deixar tudo aqui na caixa de descrição. Eu sempre quis dizer isto. Vou deixar aqui na caixa de descrição as redes todas do Jorge. Se quiserem comprar os livros, já sabem, podem ir ao blog, podem mandar mensagem para mim, tudo. E espero por vocês na próxima quarta. Até lá, fiquem bem. E protejam-se contra a pandemia e sejam conscientes. É? Obrigada.